Olá a todos, eu sou o professor Rondinei, de Geografia, e hoje nós vamos para uma aula sobre os conceitos estruturantes da geografia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a paisagem geográfica, que é um dos conceitos estruturantes extremamente importantes para se entender o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Além da paisagem geográfica, nós vamos ter os conceitos de lugar, território, região e o próprio conceito de espaço geográfico que estudaremos adiante. Então, para entendermos melhor o que é a paisagem geográfica, nós vamos para o material Conceitos estruturantes da geografia, a paisagem geográfica. Paisagem é um termo muito comumente utilizado na nossa linguagem, né? A maioria das vezes é utilizada como sinônimo de um lugar bonito, ou a fotografia de um lugar bonito, que as pessoas veem durante uma viagem turística, por exemplo, ou algum monumento histórico. No entanto, na geografia, a paisagem vai ter um significado muito mais profundo, que pode ser traduzido como: a paisagem geográfica é o conjunto de elementos naturais e humanos abarcados pelos sentidos, e no qual se manifesta a complexa interação entre natureza e sociedade. Como vocês podem ver, nós temos aqui na tela uma fotografia da capital do nosso estado, né, da cidade de Teresina, onde estão demonstradas aqui, onde estão presentes a Ponte Estaiada, né, um ponto turístico importante da capital do nosso estado, e a presença do rio, que também é um elemento importante da nossa capital. Nessa fotografia estão claros dois elementos, dois grupos de elementos distintos. Um deles, os elementos humanizados, produzidos, construídos pelo homem, como a própria ponte, que está sendo mostrada em destaque, as rodovias, as casas ao fundo, são elementos naturais, humanizados, ou seja, produzidos pela própria sociedade, pelo homem. Mas também nós temos elementos naturais, como o rio, que é o principal deles nessa imagem. Então, para nós entendermos o que é paisagem geográfica, é a manifestação dessa relação complexa entre a natureza e a sociedade. O homem constrói o seu espaço de vivência através da utilização dos recursos naturais, modificando a natureza a partir dos seus recursos. A forma como nós percebemos com os nossos sentidos essa relação entre homem e a natureza é o que nós chamamos de paisagem geográfica, como está expresso no conceito, o conjunto de elementos naturais e humanos abarcados pelos nossos sentidos. É importante entender que não apenas pela visão, mas pela audição, pelo tato, pelo olfato, toda a forma de sentir o espaço geográfico representa o que nós chamamos de paisagem geográfica. Nessa outra imagem, nesse outro quadro, nós vamos ter a distinção entre a paisagem natural e a paisagem humanizada. Na parte esquerda da tela, nós temos o cânion do Rio Poti, um cenário natural muito bonito do nosso estado também, representando aqui a paisagem natural. Paisagens naturais derivam de uma composição particular de elementos, como a formação geológica, o clima, o relevo, a hidrografia, entre outros. Então, a paisagem natural é aquela onde predominam os elementos da natureza, com pouca ou nenhuma alteração feita pelo homem, como vocês podem observar na fotografia do cânion, um elemento da natureza, um conjunto natural que se formou há milhões de anos atrás. No outro lado do quadro, nós vamos ter uma outra foto da cidade de Teresina à noite. E aí vocês podem observar que predominam elementos, objetos que foram produzidos pelo homem, como no caso dos prédios. Paisagens humanizadas ou antrópicas são resultado das diversas intervenções das sociedades sobre a superfície terrestre ao longo do tempo. Elas são produto do trabalho social através das técnicas disponíveis para cada época.
Então, é possível a gente distinguir bem os conceitos diferentes de paisagem geográfica natural e paisagem geográfica humanizada. Um outro ponto importante é a questão das técnicas. A técnica é a habilidade humana em produzir o seu espaço. E o que a gente pode observar é que, em alguns momentos, as técnicas humanas evoluíram, vêm evoluindo, e isso permite que o homem produza o seu espaço e dê a ele características bastante diferentes em alguns casos. Do lado esquerdo, vocês podem ver uma fotografia da cidade de Doha, localizada no Catar. Altos arranha-céus, né? Prédios produzidos com o que se tem de melhor na engenharia humana. Do lado oposto, nós temos a fotografia de uma tribo indígena pouco explorada, pouco conhecida ainda pelo homem, que está localizada na Amazônia. Então, notem a diferença entre os dois espaços, ambos produzidos pelo homem, mas com nível técnico diferente. Portanto, as técnicas são o conjunto de habilidades desenvolvidas pelos seres humanos no decorrer da sua história, com a finalidade de produzir. É importante destacar que não se trata de qual espaço é mais valioso do que o outro. Ambos têm o mesmo sentido, habitar, né? São espaços de vivência de cada um desses grupos humanos. No entanto, fica bastante expressa a diferença do nível técnico das sociedades que produziram cada espaço deles. Além da questão técnica, as paisagens também carregam a marca da evolução histórica, né? Em uma paisagem geográfica, é possível você encontrar desde construções muito antigas até construções modernas convivendo no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Nessa representação, nós temos duas fotografias da Praça Tiradentes, localizada na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. No lado esquerdo da tela, vocês podem ver uma fotografia de 1908, onde aparece em destaque o presídio, um prédio que era utilizado como um presídio na cidade de Ouro Preto. Do lado direito da tela, vocês podem observar uma fotografia do mesmo local, mas tirada recentemente, em 2018. O prédio continua lá, mostrando que a paisagem ela pode guardar marcas do tempo, né? Ela pode preservar a temporalidade do espaço geográfico. A paisagem é o registro das várias transformações da natureza e da sociedade por meio das intervenções humanas. Ela é o acúmulo de tempos distintos. Portanto, a paisagem geográfica, enfatizando novamente, é a representação da relação entre o homem e a natureza que nós conseguimos absorver através dos nossos sentidos, da nossa percepção. Portanto, você, aluno, você, estudante, sempre no trajeto da sua casa para a escola, ou quando estiver passeando pela sua cidade, observe o que está ao seu redor e perceba que, através da análise da paisagem geográfica, nós podemos abstrair muitas informações importantes sobre a nossa sociedade e a forma como ela constrói o seu espaço. Então é isso. Um abraço a todos.